Amém. A igreja pode sentar. Vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios, como estamos fazendo toda a semana. Provérbios capítulo 6. Vamos terminar o capítulo 6 nesta noite, a partir do versículo 12 até o 35. Mas agora, inicialmente, eu vou ler do 12 ao 19. Provérbios 6, a partir do versículo 12, assim diz a palavra do Senhor. Perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca, pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade, está sempre planejando o mal e semeando discórdias. Por isso, a sua destruição virá repentinamente. De um momento para outro, ficará irremediavelmente arruinado. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e a 7ª sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Até aqui vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela leitura dela, que nós possamos entender verdades tão profundas escritas por Salomão, inspiradas por ti. Nós possamos entender e trazer para os dias de hoje, trazer para as nossas vidas essas implicações tão poderosas, tão atuais, tão eficazes em nossa vida devocional, em nossa situação espiritual. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Em histórias e em narrativas impactantes, uma das características de grandes histórias é nós nos identificarmos com algum personagem. Na verdade, uma das grandes críticas da falta de originalidade das histórias hoje é por causa disso. Muitos críticos dizem que não existem mais personagens que inspirem as pessoas. Quando se é pequeno, a criança ela gosta tanto de um personagem, ela se identifica tanto com ele, que ela passa a imitar o personagem, querer falar como ele, querer andar como ele. A identificação de personagens numa história que a gente gosta, seja um filme, uma série ou um livro, é algo notório. A gente passa a olhar para aquela pessoa e dizer, poxa, eu vou começar a agir como ela. O problema é quando a gente gosta de vilões. E existem alguns vilões que nos atraem de alguma forma, por, sei lá, na hora que ele se estourou ali, lembrou a gente, e a gente começa a traçar um curso perigoso de se identificar como um vilão. Muitas pessoas, elas cometem atentados e elas praticam crimes e elas dizem, eu me baseei no vilão tal, naquele personagem tal que eu admiro muito. Isso acontece também e é muito perigoso. Hoje em dia nós temos histórias onde os vilões eles são o centro da narrativa. E aí, por você entender o passado do vilão e você entender a história dele ou a motivação daquele vilão específico, você começa a também passar o pano, digamos assim, na história do vilão. Seja um professor de química que resolve fabricar drogas para sustentar a família e pagar a faculdade do filho deficiente. Você começa a dizer, poxa, ele merece se dar mal, mas pelo menos eu acho que a família tinha que se dar bem e o filho dele tinha que ir para a faculdade. Ou um conjunto de ladrões que resolve assaltar a Casa da Moeda da Espanha. Aí você diz, poxa, o roteiro faz você começar a torcer por eles. E aí, mais uma vez, de forma massiva e propositalmente massiva, Salomão chega para a gente e diz assim, olha, você
tem que identificar os vilões. Na verdade, ele já nos ensinou a identificar os vilões, a identificar o ímpio. Ele fez isso desde o capítulo 1. Capítulo 1 ele fez isso, capítulo 4 ele fez isso, e mais uma vez ele vai falar do ímpio, ele vai falar do adversário, digamos assim, aqui nesse, digamos que é um terceiro ponto do capítulo 6. O capítulo 6 é dividido em 4 pontos. Ele fala daquela pessoa que você não deve confiar para ser o fiador dela. A gente viu isso no domingo passado. A gente falou do preguiçoso, agora do ímpio, e depois ele vai falar do imoral, do homem e da mulher adúltera. Ele termina o capítulo falando sobre isso. Ele vai dizer, olha, assim como é errado você ser preguiçoso e você não tomar atitudes na sua vida, é errado, obviamente, você escolher o caminho do mal. A escolha de ser omisso e não resolver o problema é errado, é o preguiçoso. E também você ir para o caminho do mal, o caminho da escolha péssima, o caminho que vai destruir a família, a igreja, também é errado. Como ele disse no último versículo do capítulo 4, capítulo 4, versículo 27, vai dizer: não se incline nem para a direita, nem para a esquerda, afaste os seus pés do mal. Ele vai dizer, o cristão não é aquele que fica cambaleando. Aqui, a direita e a esquerda, não é nem a direita nem a esquerda é um caminho bom. O caminho bom é o caminho reto, é o caminho do sóbrio, não é o caminho do bêbado que anda cambaleando. O bêbado anda cambaleando da direita para a esquerda. A direita é o caminho do omisso e a esquerda é o caminho do mal. Você não deve escolher nenhum desses dois caminhos. Você deve escolher o caminho reto. E aí a gente entra aqui no terceiro ponto, que é a advertência contra a maldade. Versículo 12, vai dizer assim a palavra de Deus: perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca. Na revista e atualizada, e também no original, esse perverso, ele é melhor traduzido pelo homem de Belial. É interessante essa expressão, né? O homem de Belial e vil, né? Esse é o homem perverso, é o que a NA traduz pelo perverso. Talvez aqui, para não entrar nessa questão, ela usa essa palavra mais simples, que é perverso, mas ela é melhor traduzida por homem sem valor. O homem de Belial seria um homem sem valor. Na cultura antiga, Belial, ele para umas civilizações era considerado um demônio e para outras civilizações uma entidade como Baal, um deus que eles adoravam como Baal. Mas para o povo de Israel, Belial é literalmente sem valor, né? Homem sem valor. Bel, sem e real, digamos assim. Eu não sei pronunciar direito, mas Beli sem real valor. É literalmente homem sem valor. O ímpio é aquele que anda contra a vontade de Deus. É aquele que, como ele diz no versículo 12, anda com a perversidade na boca. Veja que ele vai falar de órgãos externos. Ele fala da boca no versículo 12, no 13. Ele fala dos olhos, dos pés e dos dedos. Boca, olhos, pés e dedos. Versículo 13. Pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. A ideia aqui é essa. E isso nos lembra um pouco sobre a doutrina da depravação total. Entenda, essa doutrina não diz que você é incapaz de fazer uma boa ação para a humanidade, digamos assim. O ímpio, ele pode ajudar alguém, ele pode ser uma pessoa prestativa, ele pode fazer uma boa ação e muitas pessoas admirarem ele. Mas essa doutrina, ela foca especificamente no que esses versículos estão nos dizendo. Eles estão dizendo que todas as áreas do nosso corpo, elas estão contaminadas com o pecado. Essa boa ação não vai ser algo bom para Deus se o ímpio faz
sem aquilo que ele nasceu para fazer, que é glorificando a Deus. Ele pode fazer uma boa ação, mas Deus só considera como bom se ele de fato faz para glorificar a Deus. Se ele não faz para glorificar a Deus, ele faz para glorificar alguma outra coisa. Ou para impressionar alguém, ou para exaltar a ele mesmo. Então Deus olha para aquilo e diz: isso não me glorifica, então isso não é bom. O ímpio está assim. Todos os seus órgãos externos e internos, todas as áreas da sua vida estão contaminadas. Ele fala algo que é muito atual. Ele diz assim: olha, o perverso não precisa falar que é perverso para você identificá-lo. O olhar dele já mostra que ele não está nem prestando atenção no que você está dizendo. Os pés dele, os lugares onde ele frequenta, já mostra. Ele não precisa dizer: sou ímpio, odeio a Deus. Não. Os seus órgãos externos, eles levam ele para o pecado. Os pés levam ele para o pecado. O revirar dos olhos quando você fala a verdade para ele. Ele nem falou. Só as ações do seu corpo já mostram que ele é mau, que ele se afasta do Senhor. E não só os órgãos externos, versículo 14. No seu coração a perversidade, está sempre planejando o mal e semeando discórdias. Esse homem, ele tem seus órgãos externos e internos maus. O ímpio, ele já acorda pensando mal de alguém, pensando em quem ele vai invejar. Entenda, todas as nossas ações têm que ter uma finalidade para a glória de Deus. Senão estamos andando no caminho do ímpio. Quer ver um exemplo? O simples postar uma foto numa rede social. Você ganha um carro. Aí você vai e posta no story que você ganhou um carro. Por que você postou uma foto que ganhou um carro? Qual foi a motivação? A ideia é essa. Você postou a foto para que as pessoas compartilhem com você essa alegria, ou você postou a foto para mostrar que você tem um carro e os outros não têm? Entenda, o ato de postar ou não postar não é pecado em si. O que importa é a motivação. O que é que isso vai gerar nas pessoas? Nós estamos na era dos influenciadores. Nós estamos na era daqueles que vão para um restaurante subaquático nas Maldivas e dizem assim: estamos aqui, se você quiser, você também pode estar. É só você querer. E a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que muitas coisas que a gente quer, a gente não pode realizar. Simplesmente porque não é pra gente e não é da vontade de Deus. Não é tudo que, se a gente quiser, a gente vai ter. Mas essas pessoas estão lá para mostrar isso. Elas são patrocinadas, elas são financiadas para colocarem essas besteiras nas redes sociais. Entenda, não é errado você compartilhar sua alegria na rede social, compartilhar sua alegria com as pessoas, mas simplesmente bota assim, ó, muito feliz aqui nas Maldivas. E não, todos que quiserem podem vir aqui. É só vocês quererem. A ideia é essa. Você pode ser feliz sem fazer mal aos outros. Você pode aproveitar essa vida sem prejudicar o próximo. Novamente, o ato em si não é pecado, mas qual é a motivação? Salomão está dizendo assim: olha, você tem que pensar, por que a minha boca quer falar isso? Por que os meus pés estão me levando para esse lugar? Por que os meus olhos querem focar nisso? Por que os meus dedos postaram isso? Tudo a gente tem que ir para a origem e entender: se o ímpio está fazendo isso, não é para lá que eu devo ir. O meu caminho é o caminho oposto ao ímpio. E como eu disse a vocês, Salomão nos apresentou o ímpio. Ele já ensinou a gente a identificar o ímpio. Agora ele quer nos proteger do ímpio. No sentido de mostrar para onde ele vai. E o ímpio sempre deve ser tratado como ímpio. Muitas vezes eu já me peguei torcendo pelo vilão, olhando uma história e torcendo pelo vilão da história.
Teve uma história que o vilão era muito ruim e ele era o protagonista da história. Eu até me convenci, eu disse assim, pronto, ele pode ter um final ruim, ele fez muita coisa errada. Ele pode ter um final ruim, tudo bem. Mas aí ao decorrer da história, ele teve um final muito ruim. Péssimo. Aquele final que eu não esperava de tão ruim que era. E aí eu fiquei chateado, eu disse assim, não precisava ser tão ruim esse final. Podia ser um final melhorzinho. Olha, numa simples história, eu tive que, de fato, examinar o meu coração. Por quê? Porque eu me peguei, o roteiro foi lá e me enganou, fez eu torcer pelo vilão. O roteiro queria isso. Existem inimigos em nosso meio. É isso que Salomão está dizendo. Inimigos na igreja. Pense numa pessoa que você diz assim, poxa, fulano só queria estar na igreja para usufruir. Quando ele não usufruiu mais, ele saiu da igreja. Eu soube que ele está em outra igreja. Tem gente assim, parasitas nós chamamos. Existia dentro do povo de Israel, existe na igreja, existe dentro do povo de Deus. Pessoas que só estão na igreja para obter alguma coisa pontual. Quando a igreja não lhe beneficia mais ela, materialmente falando, ou as pessoas não passam mais a mão na cabeça dela, ela vai para outra igreja que passe a mão na cabeça dela e que dê tudo o que ela quer. O melhor exemplo disso é disciplina. Quem não aceita disciplina. A pessoa é disciplinada e qual é o maior gesto dela não aceitar a disciplina? Ela sai da igreja. Ela não fica no período de disciplina ou ela até ser restaurada. Ela não admite, ela sabe e ela acha que ela não está errada. Aí o que é que acontece? Vai para outra igreja. E o que é que mais me admira? A outra igreja aceita ela. Passa um tempinho, aceita. É uma coisa que não pode acontecer na nossa igreja. Quando a gente recebe alguém por carta de transferência, esse é o trâmite na igreja presbiteriana, a gente tem que averiguar se ela está em plena comunhão com a antiga igreja. E aí, de fato, aceitar ela em nosso meio ou não. Se ela não estiver em comunhão, se ela estiver em disciplina, ela vai ter que resolver esse problema para entrar em comunhão com a gente. É assim que deve acontecer. Por quê? Porque aí a gente vai eliminando os parasitas. A gente vai eliminando aqueles que só querem usufruir das coisas, talvez, que a gente tenha a dar, ou do conforto de uma palavra, mas não quer ouvir exortação nenhuma. É o rebelde. Olha o versículo 15. Por isso a sua destruição virá repentinamente, de um momento para outro ficará irremediavelmente arruinado. Permitir que essas pessoas fiquem em nosso meio, sem nós exortarmos, sem nós instruirmos essas pessoas, é permitirmos sermos destruídos por elas, pela sua insensatez, pelo filho de Belial, que é obstinado. É aquela pessoa que ninguém convence ela que ela está errada. Ninguém convence ela que ela está errada. Você fala, você diz, você exorta, mas no final, ela vai se rebelar, ela vai dizer que está contra você, ela vai sair, ela vai rachar a igreja, mas ela não diz que está errada. Nós devemos ir contra essa pessoa. Nós devemos identificá-las e nós devemos exortá-las. A partir do versículo 16, nós temos uma parte aqui que é relativamente famosa em Provérbios. Ele vai se preocupar aqui com 6 coisas que o Senhor odeia no meio dos irmãos. Porque Salomão aqui está falando para Israel, mas Israel é a igreja do Senhor, não é? E aqui a gente deve aplicar diretamente para a igreja. Ele está falando de 6 coisas que Deus odeia no meio dos irmãos, para frisar a 7ª, que ele abomina. São reações diferentes. Na 6ª, Deus tem uma reação. Na 7ª, a sua reação ela é maior. E aí ele começa a discorrer, versículo 16, 6 coisas o Senhor, Deus odeia, e a 7ª, a sua alma detesta. Odeia e abomina. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Deus odeia orgulho, Deus odeia mentira,
Deus odeia quem derrama sangue inocente. Não é aquele que, por exemplo, matou sem a intenção de matar. É aquele que matou com a intenção de matar. Ele foi lá, maquinou. Não se trata de um acidente. Se trata daquele que foi lá e quis matar a pessoa. O filho de Belial, ele jamais vai dizer que teve a intenção de prejudicar alguém. Ele jamais vai dizer, eu nunca tive a intenção de rachar a igreja. Eu nunca tive a intenção de destruir a reputação de alguém, de destruir a minha família. Eu nunca tive essa intenção. Ele sempre vai dizer que teve a melhor das intenções. Porque ele é incapaz de reconhecer o seu erro. Versículo 18, coração que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Aquele que trama para fazer o mal, aquele que não pondera o caminho que ele toma, alguém que corre para o mal. E por fim, testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre irmãos. Ou seja, aquele que não viu, mas disse que viu. Não, eu vi com os meus próprios olhos, não viu nada. Esse é a testemunha falsa, é o sexto aqui. Aquele que, olha, me disseram isso, ninguém disse nada a ele. É a testemunha falsa. E por último, o que semeia discórdia. A sétima, o Senhor abomina. Ora, como não existe pecadinho e pecadão, como muitos vão dizer, não é? Existem pecados que ele odeia. Ele está falando nitidamente aqui. E pecados que ele abomina. Essa é a reação. Ele está mostrando reação de Deus diante de pecados e pecados. É uma pena se você mentir em Israel e foi averiguado que você mentiu. E outra pena se você matou. É uma pena se você matou sem a intenção. E outra pena totalmente diferente, a pena de morte, se você matou com a intenção. Se você matou sem a intenção, você tem ainda a chance de ir para uma cidade de refúgio e o seu julgamento vai ser totalmente diferente daquele que matou com a intenção. Existe vida ainda para quem matou sem a intenção. Ou seja, são reações de Deus em cada pecado. Ora, se o Senhor abomina a contenda, o que semeia discórdia, no popular, a fofoca, no meio da igreja, você ir lá e falar do seu irmão e semear uma discórdia aqui e ali, nós, irmãos, como ovelhas, como membros, nós devemos ter muito cuidado com isso. Por que eu digo isso? Porque hoje é um pecado banalizado no meio da igreja. Ninguém é disciplinado porque fofocou e foi constatado que ele mentiu. Aí ele foi chamado no conselho e ele foi disciplinado. A gente não vê isso acontecer. Ninguém é disciplinado porque espalhou a mentira. Pessoas fazem isso sem nenhum problema. E o Senhor abomina tal atitude. Dos versículos 12 a 19... ele mostrou o caminho do ímpio. E ele agora faz um oposto aqui. Ele mostra o caminho que nós devemos seguir. Massivamente, mais uma vez, repetido aqui. Salomão faz isso muitas vezes. Isso aqui, né, do 20 aqui ao 23, ele fala isso direto. Ele está lembrando isso, ele está enfatizando isso. Olha, meu filho, guarde o mandamento do seu pai. Quantas vezes ele já falou isso até o capítulo 6? Não abandone a instrução da sua mãe. 21. Tenha-os sempre amarrados no seu coração, pendure-os no seu pescoço. Mais uma vez, guarde a sabedoria, o mandamento do pai, a instrução da mãe. Que os nossos filhos, irmãos, eles possam nos ver como alvos. Eles possam nos ter como inspiração, mas
Só se o Senhor Jesus ele estiver refletido em nós, em cada atitude nossa. É interessante esse versículo 21. Ele vai dizer assim, olha, o que é a sabedoria? O caminho do salvo é esse, o caminho do eleito é esse. É uma sabedoria que você guarda, mas você usa ela a qualquer momento. Você não guarda a ponto de esconder. Eu já falei isso nos sermões anteriores. Você guarda para manusear. É uma sabedoria fácil, de fácil acesso. Ele está falando da palavra de Deus. Quando eu estava preparando esse sermão, eu disse, olha, o maior exemplo para isso eu acho que é o celular. O celular todo mundo guarda, mas todo mundo sabe onde está, pega, digita o código e passa a usar. Sabe exatamente onde está cada aplicativo, o banco tem que transferir aqui. Você sabe manusear o celular muito bem. É assim que Salomão está falando da sabedoria. Você guarda muito bem para proteger, para não cair. Você tem a capa e não cai, está sempre com você. E você pega, usa, guarda. É isso que ele quer que você faça com a sabedoria. Que você guarde, pegue, use, manuseie, fale para as pessoas, guarde, não deixe ninguém roubar e depois manuseie. Você tem essa habilidade com a sabedoria. Tenha essa habilidade com a sabedoria. Por isso que ele está dizendo, olha, fechado no seu coração é o cofre, guarde no seu pescoço. No seu pescoço ali é onde você tá, onde é visível e você pode manusear. É assim que você vai se livrar do caminho do ímpio. Por que ele está dizendo com isso? Porque ele está dizendo, olha, você já está numa desvantagem muito grande. Porque a natureza pecaminosa já nasceu com você. E já nasceu com o ímpio. O ímpio faz isso muito bem. Esse manusear do mal, ele faz isso muito bem. Ele sabe manusear o mal. Ele sabe a hora de invejar, de caluniar o próximo, de semear a discórdia. Ele manuseia o mal muito bem. Se você não aprende, filho, a manusear o bem, a sabedoria bem, vai ficar complicado. Vai ser uma desvantagem muito grande. Porque naturalmente o ímpio, ele sabe manusear o mal. A ideia é essa aqui. Lembre-se de Deuteronômio, por exemplo, quando eles dizem assim, você tem que pegar a lei e você vai inculcar na cabeça dos seus filhos. Para eu inculcar na cabeça dos meus filhos, eu tenho que estar familiarizado com a lei. Nós precisamos estar. É um acesso fácil à sabedoria. Por isso que ele faz esse apelo aqui. Versículo 22, quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando você acordar, falará com você. Olha, você anda com ela para todos os lugares. Você manuseia ela no descanso e na ação. Você está pronto para combatê-los. Essa é a ideia aqui. Só vai funcionar, versículo 23. O mandamento não é lâmpada e instrução. E a instrução é luz. E as repreensões da disciplina são o caminho de vida. Esteja agarrado com ela. Esteja pendurado no seu pescoço. Ele repete muito isso. Esteja guardada no seu coração. Se apegue. Eu ensinei, meu filho, você a identificar o inimigo. Agora você sabe combatê-los. E você só vai combatê-los se você estiver familiarizado com a luz. Com a palavra que é luz. Quantas vezes a palavra ela é comparada à luz? A uma lâmpada. Porque é justamente isso. O caminho é de trevas. O caminho é de escuridão. Experimente andar na BR de noite sem luz. Você não sabe onde é que está o buraco, onde está o abismo, onde você tem que dobrar. É impossível andar sem luz nesse local. É impossível andar nesse mundo sem trevas. Você vai cair no buraco, meu filho. Você vai cair num abismo. A palavra é luz. Só ela vai dissipar as trevas. O ímpio anda em trevas. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não tem noção do quanto isso vai prejudicar ele. O quanto isso vai levar ele à condenação.
E aí, a partir do versículo 24, irmãos, é interessante isso aqui, porque ele nos deu aquele alerta novamente sobre a sabedoria. Ele sempre faz essas pausas. E agora, novamente, ele vai falar sobre moralidade. É o próximo ponto dele aqui. E esse ponto, ele termina o capítulo... É interessante, o ponto termina o capítulo 6 e vai todo o capítulo 7. E ele já falou sobre moralidade em Provérbios. No capítulo 1, em todo o capítulo 5... Agora, no final do 6 e no 7, é uma ênfase proposital que o autor está falando para a gente. Por quê? Repetição é ênfase, o maior texto aqui é a ênfase que ele quer dar, porque ele está dizendo assim, olha, preguiça vai lhe prejudicar. Você confiar nas pessoas erradas financeiramente vai lhe prejudicar. O ímpio vai lhe prejudicar. Mas se aqui a ênfase é maior com imoralidade, ele disse, olha, o poder destrutivo da imoralidade é muito maior que todos esses. Por isso a ênfase do autor. E olha a ironia, porque pegue o histórico do autor, não é? O mesmo Salomão que teve grandes problemas e problemas sérios com isso, é o mesmo que é iluminado para de forma aqui inspirada nos alertar quanto aos problemas da imoralidade. E aqui o problema é da mulher adúltera. Ele está dizendo, olha, nada racha mais uma igreja, nada pode acabar com uma família, nada pode rachar mais em contextos históricos. Depois a gente pode conversar e eu mostrar a vocês guerras que surgiram simplesmente por causa de problemas no relacionamento. Isso acontece muito. A história está aí para provar, a Bíblia, todos os lugares, dentro e fora da igreja. Ele está mostrando o quanto isso é prejudicial. E nos versículos 24 a 28, ele está dizendo assim, olha, se você brincar com fogo, você vai se queimar. É o que o pai disse para o filho, não brinque com fogo, meu filho. Se você brincar com fogo, você vai se queimar. Versículos 24 a 28. Eles o protegerão da mulher perversa e das lisonjas da mulher estranha. Não cobice no coração a sua formosura, nem se deixe seduzir pelo seu olhar. O máximo que se paga por uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de uma vida preciosa. Poderá alguém carregar fogo no colo sem que as suas roupas se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que os seus pés se queimem? Esse é o ensinamento. O fogo é a mulher adúltera. Essa é a quarta instrução que ele está alertando aqui. Ele está dizendo a verdadeira sabedoria vai lhe proteger dessa mulher. Aqui novamente é a mulher do outro. É a mulher que não pertence a você. Versículo 26. O máximo que se paga por uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de uma vida preciosa. A adúltera não vai roubar somente o seu dinheiro, como a prostituta faz. Você pega e dá à prostituta o dinheiro que era para você alimentar a sua família. A adúltera não. A adúltera, ela quer a sua vida. A dela já pertence ao inferno. Ela quer levar você junto com ela. No capítulo 5, a gente viu sobre isso. Ela rouba o seu dinheiro e ela também rouba a sua honra. Capítulo 5 diz, você vai dar a sua honra nas mãos de homens estranhos. Homens estranhos que nunca tinham nada para falar de você, eles agora têm muito respaldo. Eles agora têm muita munição para acabar com a sua reputação. Eles não vão lá e vão cuidar da sua reputação como talvez um familiar faria, como talvez os membros da igreja. Não, eles vão acabar com a sua reputação. Não tem como aquele que manuseia o fogo não se queimar. Ele está dizendo, filho, não brinque com fogo. Versículo 29. Assim será com o que se aproximar da mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. Versículos 30 e 31. Não se despreza o ladrão quando faminto rouba para matar,
a fome. Pois este, ao ser apanhado, pagará 7 vezes tanto e entregará todos os bens de sua casa. Ele nos lembra, veja, que é algo que geralmente a gente esquece, as pessoas esquecem ao praticar imoralidade: as consequências. As consequências, elas são terríveis, mas o que é que a nossa consciência faz? Ela alivia a gente e dizer, não vai dar em nada não. A gente para de pensar nas consequências. E ele faz uma comparação com um ladrão em Israel. Ele vai dizer assim, olha, o ladrão, quando se descobria que ele roubou porque ele estava com fome, olha que interessante. Quando descobria, ele roubou porque ele estava com fome, não se desprezava ele. Não dizia, não, então tudo bem, não vai acontecer nada com ele, porque ele roubou porque ele estava com fome. Por exemplo, em Israel, se você roubasse uma ovelha, você tinha que restituir 4 ovelhas. Roubou que estava com fome, tudo bem, mas não justifica roubar. Vamos arranjar outra forma para comer, mas não justifica roubar. Se você roubasse um boi, tinha que restituir 5 bois. Era assim que acontecia. Zaqueu, quando se encontra com Jesus, existe essa fala, não é? Ele vai dizer assim, olha, eu vou procurar restituir 4 vezes aqueles que eu cometi a falta. Né? E aqui o pai, ele vai dizer assim, pois este ao ser apanhado pagará 7 vezes tanto, entregará todos os seus bens de sua casa. É porque em Israel, dentro da cultura, costumava-se dizer que a reparação perfeita era uma reparação de 7 vezes mais. Tanto é que quando Pedro chega para Jesus e pergunta, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? 7 vezes? Ele diz assim, para o povo de Israel era o ápice do perdão. É o ápice de uma reparação, de uma restauração. Aí Jesus vai confrontar, dizer 70 vezes 7. Não é? Mas aqui, Salomão pega esse padrão e vai dizer, olha, ele vai ter que restituir. Por mais que ele tenha roubado porque ele estava com fome, ele agora vai ter que vender os bens da casa dele, ele vai ter que dar um jeito, de roubar uma ovelha, vai ter que dar 4 ovelhas. Então, ele não fica impune. Mesmo o ladrão que roubou porque estava com fome, ele não fica impune. A ideia é essa aqui, a restauração aqui. Mas uma coisa, irmãos, é roubar um boi. Uma coisa é roubar uma vaca, uma ovelha. Outra coisa é você roubar a mulher do outro. A ideia é essa aqui. Ele está querendo mostrar a gravidade. Nem o ladrão que quando rouba estava com fome ficava impune. Imagina aquele que rouba a mulher do outro. Entenda a gravidade disso. Versículos 32 e 33. Quem comete adultério não tem juízo. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e desonra, e a sua vergonha nunca passará. Quando você rouba um objeto, você será pressionado a pagar e você vai poder, talvez ali, sofrer ali nas mãos de homens perversos e também cair na boca do povo, como a gente diz. Teve uma vez que eu estava lá em Tuparetama, cobrindo as férias do pastor Anderson, que agora está em Muribeca. E eu fiquei 2 semanas lá, foi rápido, não foi muita coisa não, foram 2 domingos. E eu lembro que eu estava sozinho lá, e eles pegaram um homem roubando em Tuparetama, num dos poucos mercados que tinha em Tuparetama. E eles pegaram o homem e amarraram na praça o homem. O homem roubou, eu não sei o que ele roubou, um pacote de arroz, alguma coisa assim. Mas nessa cidade pequena, a justiça é feita desse jeito. E o homem ficou amarrado lá, e as pessoas humilhando ele, até as autoridades chegarem. Eu fiquei impressionado com aquilo. Eu era seminarista ainda. E eu fiquei... Porque assim, a cidade é muito pequena. Então você não tem como... Ele ficou lá até as autoridades chegarem. E o que é que ele está querendo dizer aqui? Veja, uma coisa é você ter a fama de que um dia roubou porque estava com fome. Outra coisa é você ter a fama de que roubou a mulher do outro. A ideia é essa. Ah, você roubou um dia, foi, mas um dia... Isso dá até livro, né? Histórias. Eu roubei, mas eu estava com fome. Ah, as pessoas passam pano nisso. Mas você roubar a mulher do outro... você não fez aquilo por necessidade. Entenda, eu não estou passando pano em quem rouba,
mas a pena, veja, a pena é menor para quem rouba porque estava com fome do que para quem adultera. Por que isso? Porque os níveis de danos do adultério são extremamente maiores. É a mesma coisa, aí você entende qual é a lógica da primeira, do 12 ao 18 para isso aqui. É a mesma coisa do odiar e abominar. Tem coisa que Deus odeia, tem coisa que Deus abomina. Essa é a ligação. É a mesma coisa aqui. Por isso que ele está enfatizando tanto. Eu mostrei para vocês uma coisa que eu abomino, a discórdia. Vou mostrar outra coisa que eu abomino. Aquele que fica com a mulher dos outros. Versículo 32. Ele não tem juízo. Aquele que pratica tal coisa. Essas são as consequências. Versículos 34 e 35. Porque o ciúme desperta o furor do marido. Ele não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Se você faz isso com um homem honrado, com um homem que ama a sua esposa, dinheiro nenhum no mundo, recompensa nenhuma no mundo, vai fazer ele ir contra você. O pai está dizendo, filho, essa palavra é luz. Então eu pergunto para vocês, diante disso, tem salvação para o homem que já adulterou? Tem salvação para uma mulher que já adulterou? Claro que sim, irmãos. Do contrário, nós não teríamos a quantidade de casais e de famílias restauradas, não pelo homem, não pelo pastor, mas pelo Senhor. Testemunhos que nós podemos ver de mulheres que perdoaram seus maridos e maridos que perdoaram suas esposas. Famílias restauradas. Somente em Cristo um pecado desse ele pode ser restaurado. E entenda, se você estiver em Cristo, todas essas consequências aqui dos versículos 33, 34 e 35 serão apagadas de você. Não vai cair sobre você. Ele está dizendo que o adúltero, a vergonha dele jamais passará. Ele está dizendo que o marido vai lá e vai vingá-lo. Ele está dizendo que não tem resgate para isso. Em Cristo tem resgate. É o resgate na cruz. Em Cristo o marido não vai vingá-lo, porque ele vingou-se no Filho. E em Cristo você vai ter a sua honra de volta, porque Cristo vai dar a você. Essa é a magnitude do Evangelho, irmãos. Ou seja, essa palavra é para quem nunca chegou a adulterar. Essas são as consequências. Foque nas consequências, na verdadeira sabedoria. E na fidelidade de Cristo. E também para quem adulterou, Cristo é capaz de apagar. Esse é o verbo que tem na palavra de Deus. Ele vai apagar as suas transgressões. Ele vai restaurar você, porque Cristo é capaz de restaurar o arrependido. E quando existe ali de fato arrependimento, reparação, o perdão naquela família. A gente está lendo o Oséias, irmãos. E que momento propício para ler o livro de Oséias? O que é o livro de Oséias? É Israel sendo tratada como uma prostituta. Literalmente. Ele casa com a prostituta para falar de Israel. E Oséias declara isso. Olha, Israel está se comportando como uma prostituta e está traindo o seu marido. Quem é o marido? Deus. Deus está sendo traído pela idolatria. Israel adulterou. Se você se arrepender, os açoites e a desonra que cairiam sobre você já caíram no Filho. Já caíram no Filho. Se você se apegar a Cristo, a sua vergonha, ela passará. Se você estiver em Cristo, o marido, a nação de Israel simbolizava, para a nação de Israel, Deus. O marido é Deus. Em Cristo, Ele terá compaixão de você no dia da vingança. Isso remete à segunda vinda.
Deus ele vai trazer a vergonha do ímpio, do adúltero, daquele que não se arrependeu. Ele vai, fiança nenhuma vai pagar isso, resgate nenhuma, nada que o ímpio tem, nenhuma lábia que ele venha proporcionar. Enganou tanta gente nessa vida. No dia da vingança, o marido terá sua vingança. Mas isso não vai cair sobre você. Nada. Apagado. Cristo, olha a magnitude do Evangelho. Cristo lhe vê perfeito. Apesar de tudo que você fez e eu fiz, Cristo nos vê perfeitos. Veja, a gente leu aqui o parágrafo 5 da confissão. A gente está falando do mediador. Parágrafo 5. O Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício que pelo eterno Espírito ele ofereceu de uma vez por todas. O único sacrifício de Cristo, continuando o parágrafo, satisfez plenamente a justiça do Pai. É o que a confissão, a gente acabou de ler. A gente leu Oséias e leu esse ponto da confissão. Tudo a ver com a palavra. Satisfez plenamente aquele único sacrifício. Agora você vai para o céu. Deus lhe vê perfeito. Porque tudo foi pago na cruz do Calvário. Único e perfeito preço do resgate. Deu a sua honra de volta. Deu a minha honra de volta. Esse é o poder da restauração do Evangelho. O sacrifício do próprio Filho. É por isso que pelo menos em uma das nossas liturgias, toda semana, nós temos a certeza do perdão. Nós estamos lendo aqui, a gente lê e as suas transgressões foram apagadas. O poder de Deus para apagar as nossas transgressões. Para que a gente entenda o tamanho do preço. Veja, é abominável, é terrível. Olha o tamanho das nossas transgressões. Olha até que ponto a gente pode chegar. Mas o tamanho da graça, o tamanho do perdão, o tamanho do sacrifício que Jesus pagou é muito maior. Com a sua vida, as nossas transgressões foram apagadas. Você é considerado perfeito por causa do sacrifício de Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura, pela meditação da Tua Palavra. Nos abençoa ao longo dessa noite, ao longo desse culto. Nos instrui que essas verdades elas possam estar cada vez mais vivas em nossas vidas, em nossas escolhas diárias. Nos abençoe e nos guia, que essa sabedoria ela esteja guardada, mas com fácil acesso, que nós possamos manuseá-la, que nós possamos achá-la e encontrar o versículo certo, encontrar a palavra certa, o conselho certo, ou a decisão correta a tomar, Senhor. Nos ajuda a manusearmos a palavra de Deus. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.